Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos da internet. Boa tarde a todos que estão aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho, como a Carmen até me apresentou, meu nome é Tânia. Eu frequento a Pax aqui há vários anos, desde 1990, mais ou menos, que eu conheço o trabalho da Carmen. E é com grande alegria que agora estou aqui de novo. Quer dizer, de novo não, porque eu sempre estive, né? Mas nessas idas e vindas, eu retorno agora com uma proposta de trabalho, né? Eu e a Carmen estamos conversando, planejando, projetando uma série de trabalhos educacionais. E hoje, por ser o Dia do Meio Ambiente, eu vou falar justamente de um livro que eu lancei o ano passado, em 2015, o título Nós Adoramos as Segundas-Feiras. Esse é meu último livro, como vocês estão vendo a capa aqui. Eu tenho outros livros também, né? O meu primeiro livro se chama Um Guarda-Roupa Encantado, só para vocês saberem. Fala sobre emoção. O segundo livro, o título é Julinha, Menina Girassol. É uma biografia. Também um livro bem bacana, mas o que nós vamos falar hoje, o assunto que a gente vai tratar hoje é a respeito de meio ambiente, que é esse livro aqui, que a capa aqui corresponde. Então, como foi feito esse livro? Na verdade, ele é um projeto em conjunto também com a campanha Segunda Sem Carne e com a SVB. E para esse livro a gente contou também... Tem como apresentar outra capa? O apoio do Paul McCartney, que está na contracapa. Depois, se a gente correr os slides, no final eu mostro para vocês. A gente teve texto e foto dele como apoio, né, para esse livro. Por quê? Porque essa campanha Segunda Sem Carne está presente em 35 países. E na Inglaterra, o padrinho da campanha é o Paul McCartney. Então, ele, quando veio aos shows no Brasil, soube que nós estávamos produzindo esse livro e quis apoiar. O livro ele é retratado do ponto de vista dos animais que falam a respeito da campanha. Então, a gente vai começar a passar, até para vocês entenderem. Aqui está o título. A gente tem a apresentação em prefácio de um médico, de nutricionistas também, justamente por quê? O que envolve essa campanha? A campanha Segunda Sem Carne, ela trata, ela vem com uma proposta de você retirar da sua alimentação em apenas um dia da semana, no caso, segundas-feiras, qualquer tipo de produto de origem animal. Então, seja leite, carne, ovos, isso é retirado. E os bichinhos, eles vêm com essa proposta e vêm super felizes, vêm com essa alegria, porque, na verdade, na segunda-feira, nenhum produto de origem animal vai ser consumido. Então, aqui eles se apresentam, os 4 bichinhos... que são as mascotes da campanha, é a Cristal, a peixinha, o galinho é o estrelinho, o piquenique é o porquinho e a pérola é a vaquinha. E aí, o que acontece? Né? Na verdade, esse livro ele vai trazer uma série de questões que não só contemplam a campanha Segunda Sem Carne, mas também uma série de questões relativas ao meio ambiente e à preservação da natureza. Vamos para a próxima, e eles estão se apresentando, falando um pouco do que é a campanha. Pode ir para a próxima. Nessas 2 páginas iniciais, a Cristal, que é a peixinha, ela vai relatar um pouco, né, isso de uma forma lúdica, na verdade, até para atrair as crianças, o que eles fazem nesse dia. Então, ela surfa e tem os bichinhos que apoiam os campeonatos que ela participa. E, na sequência... Quando eu entro ali com o texto Cristal em seu habitat, ela vai começar a relatar os problemas advindos do excesso de consumo de carne e problemas também ambientais, como, por exemplo, a poluição, né? O excesso da pesca, a pesca predatória, a questão do excesso do consumo de água também é tratado no livro. Então, na verdade, quando a gente fala de um elemento, por exemplo, aqui eu falo do elemento água, via os animais aquáticos, eu trato de uma série de questões relativas ao elemento, né? E não só o consumo da carne, mas também a questão da poluição, a questão da preservação da água no planeta como um todo. Vamos passar o próximo.
Aqui ainda a gente tem alguma questão, por exemplo, a gente explica o que é ecossistema. Então, o livro também ele tem vários boxes informativos para que o educador, para que o pai, para que as pessoas que sejam os mediadores da leitura possam também trabalhar vários conceitos, né? Então, em função disso, em função disso que o livro está sendo adotado em diversas escolas, porque ele tem um conteúdo didático também. Próximo, por favor. Aqui a gente já vai para o próximo personagem, que é o piquenique, que com esse nome ele é um porquinho comilão. Ele adora fazer piquenique, ele adora estar, enfim, com seus amigos na natureza. E aqui é uma referência muito bacana para as crianças, não só para as crianças, para os adultos também, essa questão do convívio social em meio à natureza, né? Então, quando eu pensei nele, pensei nessa passagem do livro, a gente considerar o quanto é importante o nosso convívio das crianças na natureza. Aqui continua de forma lúdica, eles estão brincando. Ali, quando eles nadam no lago, aquele saquinho de lixo ali é para recolher, né? Isso é uma coisa super importante que eu sempre enfatizo. Eu costumo, logicamente, frequentar parques, enfim, locais públicos, e a gente vê, infelizmente, hoje em dia, ainda é muito comum as pessoas deixarem resíduos, deixar lixo, deixar uma série de coisas. Mesmo as pessoas que gostam de estar na natureza, elas, algumas, né, infelizmente ainda, têm ainda o costume de deixar os dejetos, lixos, enfim, né, uma série de coisas espalhadas. Então, a gente vem com essa dica. Cada item do livro foi pensado para ser discutido com as crianças e com as famílias também, né? Então, por exemplo, ali, aquele saco de lixo ali, ele já vem como um símbolo, e quando a gente trabalha em escolas, isso tudo é pensado pedagogicamente, o que será falado e como será tratada essa questão da coleta do lixo nos locais públicos. Quando entra ali, piquenique em seu habitat, ele vai tratar, como vocês veem na primeira página, do desmatamento, que é uma série, enfim, é um sério problema que a gente tem hoje em dia, que é a questão do desmatamento em função de toda a criação dos animais. Então, muito das florestas, muito dos campos, eles são dizimados mesmo para que possa se criar e produzir, enfim, animais para alimentação, né? E aqui nessa outra página ele vai relatar um pouco da tristeza com que os animais são tratados, né? Então, enfim, a tristeza que reflete no próprio meio dos bichinhos, essa questão de como eles são condicionados para o abate, né? Muitos dos bichinhos eles ficam confinados desde o nascimento até o momento do abate. Isso tudo é tratado, é um tema forte, é um tema delicado, mas a gente procurou tratar de uma forma bem suave, bem sutil, né? Falando um pouco da tristeza que eles sentem. E atrelado a esse tema vem muito da questão da ética, né? Como que as crianças tratam os animais, como que os seres humanos tratam os animais. E enfim, essa questão do respeito, obrigada, querida, do respeito e da ética em relação, muito obrigada, viu? Obrigada. Vou deixar aqui. Isso a gente aborda também no livro, mas, como eu disse, de uma maneira suave. Próximo, por favor. Aqui, no final, a gente enfatiza, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que até adotam porquinhos como bichos de estimação, a alegria que eles têm, a inteligência que eles têm e como os animais nasceram, e a essência deles é para que eles vivem soltos e felizes e brincando. Então, aqui a gente finaliza a trajetória do piquenique com muita alegria, né? Que é o que eles representam. O próximo bichinho é o Estrelinha, que é um galinho que joga futebol. Aqui eu explorei bastante essa questão do esporte, principalmente do futebol, que faz muito sucesso com a criançada. Então, no começo, as primeiras páginas, se você puder passar, eu vou falar muito disso, do campeonato, que eles participam, e do furinho, que ao invés de chutar a bola, ele fura a bola. Enfim, é uma parte de brincadeira mesmo, para ficar divertido com as crianças, né? Mais uma página.
E aqui, quando entro lá, Estrelinha em seu habitat, ele vai tratar dos assuntos mais sérios, mais delicados, enfim, mas que é a proposta do livro também, né? Trazer a alegria que é estar em contato com os animais e com a natureza, ao mesmo tempo os problemas que vêm do excesso, principalmente do consumo. Então, ele vai tratar aqui da criação, né? Os números são muito grandes, enfim, isso tudo está contemplado no livro também, se você tiver depois a oportunidade de vir a Pax e ler, aqui na livraria tem, né? Está disponível à venda e está disponível à consulta também, vocês podem vir e ler. Então, tem muita informação a respeito do excesso mesmo de produção que hoje em dia o planeta engloba em função do consumo da carne. Aqui, nessa página, a ilustradora, que é a Bruna Assis Brasil, ela foi muito feliz, porque ela mostrou a integração, né, de diferentes habitats e os animais em comunhão, né? E eu falo um pouco aqui do que é o ecologista, do papel do ambientalista, dentro do nosso planeta e dentro dessa relação toda com os animais. Quando eu entro na Pérola, é muito divertido também, porque a Pérola é uma vaquinha que gosta de cantar e dançar, então ela foi também projetada, né, muito em função das artes. Então, eles cantam, eles dançam no celeiro, e essas atividades também com as crianças, quando eu trabalho com as crianças, isso a gente aproveita muito, porque a gente faz sarau, as crianças cantam, interpretam, recitam poemas, enfim, em função de todo esse trabalho artístico da Pérola. Aqui ainda lá na fazenda, com o fazendeiro ali super feliz, e todos os animais em integração. Também da mesma forma. E a próxima, ainda eles estão se divertindo. E quando a gente entra aqui, Pérola em seu habitat, ela vai tratar, até porque a carne bovina é um dos índices mais altos de consumo, né? Então, ela vem de uma forma também sutil, tratar de um tema que é muito delicado. Aqui, primeiro, ela apresenta uma das formas de criação, que é o confinamento, né? Que os bichos realmente ficam confinados e em espaços mínimos, só visando engorda para o abate. A próxima tela apresenta os problemas da criação extensiva. Então, além do confinamento, que vocês viram na página anterior, existe também os bois que ficam soltos e pastam e tudo. Isso até parece, a gente fica até um pouco mais tranquilo e fala, ah, não, mas pelo menos eles estão soltos. Mas, enfim, tem outros problemas também, porque para eles estarem soltos, muito das florestas, muito das matas tem que ser cortadas ou queimadas, como aqui diz também, aqui faz uma alusão sutil à queimada, para que isso possa reverter em pasto. E um dos grandes problemas também mundiais que a gente enfrenta é o seguinte: muito da soja, do milho, dos grãos que são plantados, eles são para alimentação dos animais. Então, enquanto a gente tem uma grande população mundial que passa fome, que não tem acesso a soja, a milho, que dirá a carne, né? As pessoas não têm mesmo, porque são pessoas muito pobres, enfim. Esses grãos todos, eles poderiam também servir, se a gente tivesse uma outra logística, né, no planeta, eles poderiam servir para alimentar as pessoas que passam fome. Mas não. Então, muito das florestas são desmatadas para se plantar grãos, para alimentar os animais, não para alimentar os humanos. Então, fica uma cadeia só dentro da questão do consumo da carne mesmo, que é um problema. E eu estou falando, né, mas, na verdade, assim, o texto ele foi pensado, todos esses temas delicados e, às vezes, até difíceis para a gente, ele foi pensado de uma forma muito mais sutil e suave para a gente levar esse conhecimento para as crianças. E o que eu tenho notado é que muitas escolas, como têm trabalhado com o livro? Geralmente em feira de ciências. Então, o livro é adotado para várias séries, cada faixa etária vai trabalhar dentro do seu entendimento e cada faixa etária vai trabalhar um tema, né? Então, isso também é bastante interessante. A próxima, por favor.
aqui um outro problema, porque também da produção desse grande número de animais que são criados para o consumo, isso gera muito lixo também, e esse lixo também vai parar na água, né? Então, desde a questão mais simples, a gente não jogar um papel no chão, da gente desligar a luz, fechar a torneira, até problemas mais complexos, que ainda exigem realmente que a gente reflita a respeito, eles são abordados no livro. Aqui no final, eu termino com uma integração, né, dos bichinhos com as crianças na natureza. Tem a alusão à horta. E, para minha felicidade, várias escolas, principalmente do interior do estado de São Paulo, que vão adotar o livro para esse ano, segundo semestre, estão começando já a produzir hortas na escola, para que essas hortas sirvam para as crianças na merenda. Então, isso também está sendo uma coisa muito bacana para envolver a sociedade toda com um dos tópicos do livro, né? Próximo, por favor. Aí a gente tem um piquenique, que vem com uma série de dicas. Como eu disse a vocês, o livro ele trata dessa questão da segunda-feira sem carne, né? Vem com essa proposta que a gente tire um dia da semana qualquer produto de origem animal e o impacto que isso traz, o impacto favorável que isso traz para o nosso planeta. Mas aqui ele vem com uma série de dicas também. Então tem, como eu disse, apagar a luz, fechar a torneira, doar o que você não usa mais, trocar, né? Essa questão do excesso do consumo para as crianças hoje em dia, que também enfim, faz parte da nossa realidade, se compra muito brinquedo, se dá muita coisa material para as crianças, né? Isso também é tratado aqui de uma forma sutil, né? Então vamos repensar a nossa relação com as crianças de uma forma ecológica, de uma forma de um bem-estar planetário, mas com várias questões que são contempladas aqui, e que muitas vezes parecem óbvias, mas que ainda, infelizmente, não fazem parte do nosso dia a dia. Ali tem uma foto do Paul McCartney com as filhas, né? Eles são, na verdade, eles são veganos, não consomem realmente carne nenhum dia da semana. Tem um texto dele e, na sequência, a gente entra com sugestões de receitas para serem feitas com as crianças, né? Então, por exemplo, aqui, a primeira todas são super divertidas, assim. A primeira é pão sem queijo, que seria o pão de queijo, mas sem queijo, na verdade. A próxima, a gente tem hambúrguer de legumes, enfim, aí os bichinhos também interagem nessa questão das receitas. Ali a Cristal também com umas dicas. E aqui no fim, esse docinho aqui que as crianças geralmente fazem quando eu vou nas escolas, que é um sucesso, bolinha de banana com chocolate. Então seria como se fosse um brigadeiro, só que muito mais saudável, porque a criança, inclusive, pega a banana nanica bem madura, amassa, dá para fazer as bolinhas com a mão, colocar coco ralado no meio, amendoim, cobrir com coco, ou cobrir com cacau, enfim, dá para se fazer diversos docinhos sem ir ao fogo, em que as crianças podem fazer mesmo e que são super saudáveis. Então, geralmente a gente fecha as oficinas com esses docinhos. A próxima. Aqui tem um breve resumo meu e da Bruna. A Bruna Cis Brasil foi quem ilustrou, né, dessa forma magistral o livro. E fica aqui a dica, né, para quem quiser. Vem um jogo de memória também no fim, né? Eu não tenho aqui, depois eu mostro para vocês. Enfim, ele vem um joguinho também. Mas fica a dica aqui. Aqui está o Paul McCartney, né? Essa é a quarta capa do livro, com um texto dele super importante. E fica essa nossa dica, esse nosso apelo até, né, nesse dia do meio ambiente. Nós estamos pensando, como eu disse no início, né, uma série de projetos para que a gente possa fazer juntas, né, a Pax, na figura da Carmen e eu, enfim, todos daqui, né, que trabalham aqui. A gente está pensando como levar esses projetos de meio ambiente, porque, na verdade, o que eu vi com a minha experiência, isso eu tenho trocado muito com o pessoal daqui, com os meus colegas daqui, é que o livro ele passa a ser até uma ferramenta familiar, ele não é só um livro infantil. Ele pode levar para as famílias uma série de discussão,
de conscientização mesmo, de temas que às vezes parece que a gente exerce no dia a dia, mas que, pelo que eu vejo, assim que eu converso com as pessoas, acaba passando desapercebido. Então, se a gente conseguir um dia da semana retirar qualquer produto de origem animal, a gente já está fazendo um grande bem para o planeta. E se a gente ler alguns tópicos do livro e conseguir inserir isso nas nossas vidas, melhor ainda. Então, muito obrigada, né, pela atenção de vocês. Obrigada, amigos da internet também. Eu estou aqui na PAC sempre, então estou à disposição para tirar dúvidas, para a gente conversar. O livro está aqui, não só para venda, tem para venda também, mas tem para consulta. Então, quem quiser vir, folhear, entender um pouco mais a proposta, conversar com a gente, nós estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima.